Olá, senhores. Eu vou mostrar nessa aula como calcular o século de um ano. Primeira informação que você tem que ter: século se escreve com o indo-arábico ou com o número romano? Século é com o número romano. Do ano 1, são 100 anos, não é isso? Até o ano 100, que século que estava? Século 1. Ah, mas podia ser século 0. O número romano tem 0, senhores? Então começou do 1. Do 101 até quanto? É qual século? Século 2. Do 201 até o 300, que século é? Vocês já perceberam que quando o assunto é século, olha a centena, aqui não é 1, mas é século o quê? Século 2. Aqui é século o quê? Vê, é século 3 e a centena é 2. Você já reparou que o século está sempre um dígito na frente? Isso só não acontece quando tem 000. Agora olha só, sabendo disso daqui, vamos ver se a gente consegue um esquema aqui para calcular de cabeça. Pode ser? Então vamos lá. Como é que nós vamos calcular aqui o século de cada ano que está aqui? A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: corta a unidade, corta a dezena. Quem é a unidade? Quem é a dezena? Agora a pergunta que eu faço é: qual é o número que sobrou? Mais um? Por que mais um? Porque você viu que o século está sempre um a mais. Mais um? 21. Só que tem um problema: eu posso escrever assim? Não posso, senhores. Qual é a resposta que vocês vão ter que dar para o titio aqui? Muito bem. Século 21 tem que ser escrito em número romano. Certo. Que século é esse? Foi o ano que eu nasci, 1975. Que século é esse? Então, pera aí. O que eu corto? Eu corto a unidade 5 e a dezena 7. Que número que sobrou? Mais um? Então, que século é esse, senhores? Século 20. Certo? Corto quem aqui? Fala para mim. Vou cortar esse e esse. Que número ficou? É século 13? Século quê? Por quê? Mais um. Então é século quê, senhores? É o 14. Se você não lembra como representar números nossos indo arábico em romano, tem aula que explica sobre isso aí. Vamos continuar. Quem que eu corto aqui? Sobrou quem? Mais um. Então aqui é século 1. Século quê? Século 2? 8. Mas agora, senhores, nós vamos aqui fazer uma outra observação. Lá no começo eu disse que era século 2, para você entender que era um a mais. Só que século do 1 até o 10 não se lê no cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se lê assim. Século até o 10 se lê no ordinal. E eu já ensinei isso para vocês. Como é que se lê então? Qual é o ordinal de 8? Oitavo. Então como é que você vai ler isso aqui? Século oitavo. Tudo bem até aqui? Porque a regra é que algarismo romano até o 10 se lê no ordinal. Querem ver um exemplo? Querem ver um exemplo? Lê isso aqui para mim. Dom Pedro II? Por que segundo? Porque número romano até 10 se lê no ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. E a partir daí? 11, 12, 13. Muito bem, garoto. Então vamos lá, senhores.
Vamos ver se vocês estão entendendo aí. Vamos ver se vocês estão entendendo. Escolherei uma pessoa aqui agora. Olha só. Essa aqui é interessante, hein? Quem que eu corto? Só o 3? Não, eu corto a unidade e a dezena. Eu vou cortar o 4 também. Não vai ficar com nada mesmo. Pera aí, gente. Pera aí. Calma lá. Aqui eu cortei unidade e dezena. 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 Agora eu vou fazer a pergunta para você então. Que número que ficou aqui? Mais 1. Então, isso é século quê? Mas, espera aí. Eu leio século 1. Eu leio século quê? Século 1. Alguma dúvida até aqui? Posso fazer perguntas? Isso aí. Posso fazer pergunta? Então vamos lá, hein? Deixa eu ver quem... Pode ser você. Não, pode ficar aí mesmo. Fazer uma pergunta aqui para você. Que século é 913? Certa resposta. Senhores, por que é século 10? Corta a unidade e a dezena, sobrou quem? Mais 1. Só que é século 10 que se lê? Século quê? Século 10? Vamos para a próxima. Escolhe uma pessoa. Você então, você mesmo. Fala para mim que século foi o ano 1411. 15? Por quê? Corta a unidade e dezena. Que número que sobrou? Mais 1? Mas peraí, se lê século 15 ou século 15º? Século 15, porque o ordinal só vai até 10, certo? Isso aí, fala. Depois a gente vai chegar lá. Boa observação. Vocês entenderam como calcular século? Só que tem uma situação que pode derrubar você. É quando os números riscados, unidade e dezena, são zeros. Quando os números que você risca forem zeros. Vamos ver? Olha o exemplo aí. Todo mundo entendeu como calcular século? Mas tem um momento em que você tem que tomar cuidado, porque falha. Esse esquema ele falha. Qual é esse momento? Quando o número que você riscar for zero. Querem ver? Olha só. Quem é a unidade aqui? Quem é a dezena? Os números que eu risquei, os algarismos que eu risquei, são zeros? Então esse caso é um caso especial. Você não soma 1. Vai dar século segundo. De novo. Vamos de novo. Senhores, se for século 213, você vai riscar. Que número que sobrou? Você soma mais 1 ou não soma? Soma. Você sempre vai somar mais 1. A não ser quando aqui for 0, 0. Aí você não soma. Aí você não soma. O próprio que está aqui. Isso. Aí soma mais 1. Muito bem. Não. A regra são 2 zeros. Agora, senhor, vamos ver se vocês estão entendendo aqui. Pera aí, vamos ver se vocês estão entendendo. Qual é o número? Peraí. Qual é o número que eu vou cortar aqui? Unidade e dezena. Os números são 0, 0? Então, quem que sobrou? Eu somo mais 1? Não somo mais 1. Por quê? Porque o número que cortou é 0, 0. Então aqui é século o quê, senhor? Século terceiro ou século 3? Terceiro, muito bem. Agora olha só. O que eu corto aqui? Dezena e unidade. Sobrou quem? Somo com 1 ou não somo? Não somo por quê? 0, 0. Então que século é esse aqui, senhores? Século 19? Certa resposta.
E aqui, corto 0, 0, sobrou 7, soma ou não soma? Não soma, então vai ficar século o quê? Eu ouvi 7? Século 7? E aqui, quem eu corto? Sobrou quem? Soma ou não soma? Não soma, então é século o quê? Alguma dúvida aqui? Então agora eu vou embaralhar isso tudo e vou te fazer pergunta, pode ser? Então se liga aí agora na pergunta. Vamos ver se vocês estão fera mesmo aí, hein? Pode ser você. 1804 é qual século? 19? Será, senhores? Cortei. Sobrou quem? Soma ou não soma? Mas aqui tem um 0. A regra é clara, tem que ser 0, 0. Então aqui eu somo ou não somo? Então ficou século o quê? Certa resposta. Aqui agora, você. 170 que século? Século 2? Ou século segundo? Século segundo? É isso aí? Todo mundo concorda? Corta unidade, corta dezena, sobrou quem? Mais 2? Século segundo, certa resposta. Você. 341 é que século? Século 3? Vamos ver? Quem que eu corto? Sobrou que número? Eu somo ou não somo? Então não é século 3, é século o quê? Mas eu leio século 4. Século 4, muito bem. Agora aqui. Pode ser você. 2100 é que século? 21 ou 22? Vamos ver? Vou cortar dezena e unidade. Que número sobrou? Então, eu não tenho que somar com 1? Não. Muito bem, não tem que somar. Por que eu não tenho que somar? 0, 0, não soma. Então ficou século o que, senhores? Pode ser você. 38 é que século? Século 1? Vamos ver? Eu corto o que aqui? Unidade de dezena. Quem que sobrou? Somo com 1? Eu somo com 1? Somo com 1. 0 mais 1. Então ficou século 1? Mas como é que se lê para ficar bonito? Senhores, alguma dúvida aqui? Então agora vocês vão pegar aí a apostila e vocês vão resolver alguns probleminhas. Bem, apareceram aí agora alguns textos e você vai ter que retirar a data desse texto e ver que século estava naquela data. Pode ser? Então vamos lá, valendo!